Bom dia, irmãos. Boa tarde, né? Irmãos em Cristo. Venho fazer segunda live no dia hoje. Eu falei na parte da manhã sobre a expulsão de Jesus de Jerusalém. E eu, infelizmente, me deparei com um pastor, Antônio, falando que Jesus bebia vinho. Eu fiquei bastante intrigado, tá? E eu fiz um estudo meio que rápido, que realmente eu já bebi muito e eu sei que não é uma coisa boa, tá? Não estou falando que beber é pecado, então que a Bíblia não condena. Mas a Bíblia também fala que os beberrões não herdarão o reino dos céus. E dificilmente uma pessoa toma um cálice de vinho e fica só nesse cálice. Acontece, acredito que sim, né? Os padres aí fazem esse tipo de coisa, mas será que Jesus bebeu vinho fermentado? É uma pergunta, eu acho que fica para todos, né? Vamos descobrir então. Ele usou muito a questão, se alguém quiser abrir. Primeiro ele falou de João 2, né, que transforma água em vinho. Concordo, o primeiro milagre de Jesus, né, foi transformar água em vinho. E eu sempre fui bastante questionado sobre isso. Mas é o que eu sempre falo, quando nós estamos em retidão à palavra de Cristo, o Espírito Santo nos acusa do que é certo e do que é errado. Eu até então, nesse momento, eu não concordo que beber vinho é uma coisa corriqueira, isso é lícito aos santos. Inclusive, João Batista, quando o anjo Gabriel veio a ele, Gabriel ordenou que desde o ventre da sua mãe ele não bebesse vinho nem bebida forte. Então fica uma coisa meio que estranha, né? E depois ele falou de Lucas 7, 33 ao 34. Vamos abrir? Lucas 7, do 33 ao 34. Realmente eu fiquei bastante intrigado com esse texto, tá? Com esse versículo. Eu nunca tinha parado para analisá-lo como hoje e realmente eu fiquei bastante perturbado. Vamos lá, 7:34. Porque veio João Batista, né, pelo que eles falam aqui, que os fariseus estavam indagando ele, né, e ele respondendo sobre os doutores que rejeitaram, né, por si mesmo, que rejeitou a João Batista, que não bebia vinho, e ele logo falou: ele disse assim, vamos lá, 34. E veio o filho do homem, 33. Porque veio João Batista que não comia pão e nem bebia vinho, e dizeis que tem demônio. 34. Veio o filho do homem, ele se autodenomina aqui, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Olha, realmente é um texto bem complexo, tá? Será que então que Jesus bebeu vinho fermentado? Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: eis aí o homem comilão e bebedor de vinho. Bom, aí a gente tem que estudar, né? Aí eu fui buscar. O vinho ou oínos também foi relatado em Paulo, que ele dizia para seus diáconos, acredito eu, pelo que ele relatou, eu não busquei o que ele falou, mas unicamente eu busquei sobre Jesus Cristo.
Mas ele relata mais coisas, que realmente foi indagado, foi induzido a certas pessoas que bebessem vinho, que era lícito. Depois eu vou citar uma outra passagem de Jeremias também, que fala sobre Jeremias indo incitar a Deus ter mandado uma certa comunidade a beber vinho, tá? Mas nós vamos por parte. Oínos vem do grego, tá? Que é citado como vinho biblicamente. É o vinho fermentado ou não fermentado. Então a tradução fala vinho, mas pode ser oínos. Dois sentidos. Pode ser o vinho fermentado ou não fermentado, por quê? Porque ele é relacionado à videira. E a videira nós sabemos que é a planta. É um certo local onde se planta uma videira. Ok? Eu tenho um outro estudo aqui sobre a videira para a gente ser mais concreto. A gente fala que a gente sabe bastante coisa, mas a videira consiste numa parreira de uvas, tá? Foi o que eu coloquei. E a vinha é um terreno com várias parreiras de uva. Então, nesse caso, o oinos, que tenha sido a tradução do latim, fala-se do vinho, mas o vinho pode ser tanto o fermentado quanto não fermentado, porque como eu estou falando, o oinos, ele vem do grego, que é a tradução para vinho fermentado, ou a videira, que se consiste numa parreira de uvas, tá? Agora vamos lá. Mas ficou uma coisa no ar, né? Nós não estamos convictos ainda. Isso também não me convenceu. Mas eu busquei, tá? Mas aí, ó, sendo assim, o açúcar que consiste na fruta pode alcoolizar o suco dentro de 8 horas. Tá? Foi o estudo que eu fiz. Em contato com o fungo Saccharomyces, o mesmo usado na produção de cerveja e pães. Aí, como eu falei, ó, 100 gramas da uva contém 16 gramas de açúcar. Então, ó, 100 gramas de uva contém açúcar, por mais que ela seja natural. E em 8 horas ele é fermentado. Mas para ele virar álcool, ele tem que estar em comunhão com Saccharomyces, que é um fungo unicelular. Okay? Desculpa, eu vou tirar o som aqui. Então, ele é um fungo. Esse Saccharomyces é um fungo unicelular, que consiste na produção da cerveja também. Mas aí agora eu vou citar Jeremias 35. Apesar de um monte de textos falarem, de versículos falarem, realmente de se tomar o vinho, mas é o vinho misturado com a água, ou é o oinos, que a tradução do grego é o vinho. Só que ele pode ser tanto o vinho fermentado, quanto o vinho que consiste da videira, que é a tradução do nosso dicionário, tá? E na Bíblia é colocado como vinho. Mas sim, naquela época já havia o vinho fermentado. Mas a pergunta, será que Jesus poderia tomar o vinho fermentado? Será que na última ceia Jesus tomou o vinho fermentado? Vamos lá. Então, como há várias complexidades, quando a gente, para quem já chupou cana do pé, quando você chupa muita cana, você percebe que ela sobe um pouco, né? Pelo açúcar contido ali. E quando você chupa muito, né, o açúcar, ele eleva. Eu não sei se é a pressão, eu não tenho certeza, né, não posso afirmar. Mas ele eleva assim e a gente acaba ficando meio tonto. Se você já chupou a cana de açúcar do pé e chupou bastante, você já pode perceber isso. E o vinho tem o açúcar, né? Então ele pode ser relatado a partir da hora que você toma só o suco, de uma tal maneira que isso venha a te trazer, subir, né, para a mente.
subir para a mente. Então aí nós vamos ver. Vamos lá. Em Jeremias relata sobre Deus ter mandado a Jeremias levar aos recabitas e fala com eles para que eles bebessem vinho. Ó, Deus fala para Jeremias e aos recabitas e que eles bebessem vinho. Tá? Eles foram instruídos por Deus. Para quem quiser abrir, é Jeremias 35. Se você ler o contexto do texto, Jeremias ele pega várias taças de vinho, enche e dá aos recabitas. Mas isso tem um propósito, tá? Não fica só nisso. Eles puseram taças de vinho para que o bebessem. Porém, os recabitas recusaram. Os recabitas recusaram, tá? A beber por seu pai, Jonadab, que era filho de Recabe, porque seus pais lhe afirmaram que não bebessem e que não constituísse vinhas para si. E sabe o que aconteceu com eles? Foram abençoados. Sabe o que Deus falou para eles? Jeová falou por Jeremias? Que ali não se faltasse homem. Pela obediência, primeiro obediência, segundo por eles não beberem vinho. Não estou dizendo que vinho é pecado, tá? Não vim aqui condenar ninguém. Eu só vim aqui e estou querendo saber se realmente é lícito santo beber vinho. Então, se João Batista foi concebido, já lhe dado a ordem para não beber vinho nem bebida forte. Um homem temente a Deus, um homem santo, assim como os recabitas, que foi abençoado por Deus, por ele, primeiro pela obediência de seus pais, e aonde o profeta Jeremias entregou vinho para eles tomarem, mesmo incentivando eles a tomarem, dizendo que Deus estava mandando, mas eles não tomaram. E pela temência, por ele ser temente, a palavra dos pais deles que diziam para eles não tomarem o vinho, eles foram abençoados. Mas vamos lá, nós não chegamos ainda se Jesus tomou vinho na Santa Ceia, né? Como eu falei para vocês, os Saccharomyces cerevisiae, é Saccharomyces cerevisiae. É um organismo eucariota unicelular, tá? Que ele provém de uma célula só, que é um fungo. É um fungo levedura utilizado no pão e também na cerveja. Então esse fungo ele é muito utilizado. Ele é a levedura, né, que faz a cerveja e é utilizado na indústria de bebidas e na panificação, na indústria de pães, tá? Então a gente sabe que ele é o fermento. É o que fermenta o vinho e é o que fermenta o pão, tá? Em Deuteronômio 16:3 relata a lei do 5º livro de Moisés, ordena que guardemos a Páscoa no primeiro mês da primavera no hemisfério norte, que é o Abib, tá? Chamado em Abib. Quem for lá em Deuteronômio 16:3 tá marcado lá. Que nós devemos guardar a Páscoa para nos lembrarmos como Deus nos tirou de mão forte de dentro do Egito, tá? E ali foi ordenado que nós, naquela época, no Antigo Testamento, sacrificando alguns dos rebanhos dos animais e não comendo pães levedados. O que significa a Páscoa pra gente? Na ressurreição de Cristo, a última ceia. Então esse pastor, Antônio, ele está com doutrinas de demônios. Porque ele está falando que é lícito e que Jesus bebeu vinho. Será que Jesus bebeu vinho na Páscoa? Mesmo que seja o vinho misturado com água? Sendo que a lei, então Jesus não cumpriu a lei de Moisés, de Deuteronômio, que se ordenara o sacrifício de alguns rebanhos dos animais, que não comendo pão levedado, para assim lembrar do dia em que Jeová nos tirou da terra do Egito, e esse seria o sacrifício da Páscoa. O Senhor nosso Deus assim ordenara a Moisés. Então Jesus não cumpriu Deuteronômio 16:3.
Que doutrina é essa, senhor pastor Antônio? Eu gostaria que o senhor me explicasse. Se Jesus, em comemoração à Páscoa, então ele comeu pão levedado e tomou vinho levedado. Sendo que é ordenado que ele não pecou. O senhor disse também que ele não pecou. E eu sei que Jesus não pecou, porque senão nós não seríamos redimidos dos nossos pecados. Agora só vem me falar para mim que ele pecou? Não faz sentido. Não estou condenando quem bebe vinho. Mas eu sei que os beberrões não entrarão no reino dos céus. Assim a palavra nos garante. Mas agora o senhor vem doutrinar as pessoas que Jesus bebeu vinho? Mesmo que ele tenha falado lá em Lucas 34, veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho. Mas no primeiro ato, na primeira estrofe aqui, ele fala que come e bebe. Na segunda estrofe, talvez o acusam de beber o vinho. Mas o vinho é o que nós falamos, que é o nome oinos em grego, que é a tradução para vinho. E pode ser tanto vinho fermentado como a videira, que é a videira colhida, vai para o lagar e é transformado no suco da uva, que nós conhecemos como suco da uva, nesse caso oinos. O senhor não está fazendo alguma confusão, senhor pastor Antônio? Gostaria que o senhor me explicasse se em Deuteronômio 16:3 Jesus transgrediu essa lei, se ele não poderia pecar. O senhor está me dizendo que ele pecou. Jesus não bebeu vinho fermentado, porque primeiro ele é escarnecedor da carne. E segundo aos santos, que querem uma comunhão real com Cristo Jesus, viver na paz de Cristo, não pode beber vinho. Eu tenho por mim, tá? 20 anos beberrão, 20 anos mundano, sem Cristo, porque o vinho não me deixava. O vinho, o álcool, né? A levedura, o organismo eucariota unicelular, que é o fungo da levedura. É um fungo, é um animal. É um animal, né? É um fungo, né? Não um animal, mas é um fungo, né? Uma célula unicelular. Gostaria que o senhor me explicasse Deuteronômio 16:3, senhor pastor Antônio. Jesus não poderia beber vinho na Páscoa, porque era levedado. E a todos que pensam que podem beber vinho, porque Jesus bebeu, estão doutrinados de uma maneira errada. A palavra está nos provando. Se no Antigo Testamento Moisés falou para não beber, para não comer pães asmos, que é levedado, que ele provém de quê? Do Saccharomyces cerevisiae, que é esse fungo. Aí o senhor vem me falar que pode? Palavra, pastor. Palavra, pastor. Jesus não bebeu vinho. Ele bebeu oinos da videira. Ele não poderia se escarnecer. E a palavra aqui jogou para a segunda pessoa, que são os fariseus e os doutores da lei, acusando a Jesus de beber vinho. Mas ele não se autodenominou, apesar de parecer. Veio o Filho do Homem que come e bebe, mas ele não falou bebe vinho. Mas se ele bebeu vinho, foi o oinos, que quer dizer... É que são palavras difíceis, então a gente, né, pra gente não falar bobeira, oinos vem do grego, que quer dizer vinho fermentado ou videira.
Engloba. Engloba, pastor. Cuidado com as doutrinas de demônio, pastor. Que Deus te abençoe, que te dê sabedoria. Eu acredito que Jesus não bebeu vinho fermentado. Pelas provas que eu busquei. Mas fica a critério de cada um. Que Deus abençoe.